Porque a ansiedade, ela tem vários tipos de ansiedade, né? Tem ansiedade, a fobia específica, por exemplo, que é a pessoa que tem medo de uma coisa muito específica, medo de agulha, medo de jaleco, medo de alguns animais, cachorro, fobia de cobra, fobia de aranha, etc. Aranha e cobra são, assim, todo ser humano praticamente tem. É muito, muito comum. Provavelmente é adaptativo isso, né? Mas a lógica para qualquer maioria dos transtornos de ansiedade é basicamente essa. Você expor a pessoa a situações desafiadoras no nível certo, ao mesmo tempo em que você treina algumas habilidades. Por exemplo, essa pessoa que preocupa com uma coisa e de um problema ela vai pulando para outro até ela chegar num ponto em que ela está catastrofizando completamente a situação, você ajudar ela a aprender a solucionar problemas. Você dá algumas atividades de solução de problemas para ela, onde ela vai identificar o pensamento, pensar em soluções para ela com algum passo a passo, ou algo para conduzir toda essa cognição da pessoa a encontrar uma solução racional para a coisa. E que não esteja submetida a preocupações sucessivas, né? Que vai só piorando, claro. Exatamente. Então é isso, basicamente exposição, você treinar algumas habilidades. Às vezes a habilidade social é importante para a pessoa que tem ansiedade social. Você treinar algumas habilidades sociais. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, tenta focar mais em ouvir ela e fazer perguntas. Mas que perguntas? Tipo, entrar no Só assunto... presta atenção no que ela tá falando e pergunta alguma coisa que tem relação com o que ela tá falando, cara. Entendeu? A pessoa vai ouvir e vai ver, olha, ele tá prestando atenção no que eu tô falando e vai se motivar a falar mais. E isso vai aumentando o seu senso de eficácia, tipo, caramba, eu tô conseguindo conversar. A recompensa pro cérebro entender, cara, eu não sou um fracasso total social, eu posso ter um diálogo mínimo. Porque tem pessoas que chegam num nível desse, de tipo, a pessoa se acha extremamente inadequada. Exatamente. Né? Então, assim, exposição, treinar habilidades e modificar pensamentos também. Entender, lembra do looping que eu falei? Que a gente, em uma situação, a gente tem cognições, a gente pensa coisas, sente coisas, tem sensações físicas e a gente age de uma determinada maneira em decorrência disso. Então, a gente fazer um mapeamento desse looping da pessoa, entender os componentes que estão ali e ajudar ela a lidar com isso também é importante, né? Por exemplo, quando você estiver em casa, da frente do computador, e pensar que você... esse monte de problemas aí surgirem na sua cabeça em termos de você não vai conseguir conversar com as pessoas, elas vão ver que você tá sem fazer barba, vão te achar feio, etc. Como é que você vai responder esses pensamentos? Quando vier, você vai entrar num buraco ou você vai responder do tipo, cara, alguém zoar com a tua barba mal feita, digamos assim, se esse é o medo da pessoa, não é a morte. Não é a morte. Ponto. Exatamente, sabe? É você ajudar a pessoa a lidar com os próprios pensamentos dela, desenvolvendo algumas respostas, etc. Então, quando você junta esses três componentes, e tem inclusive um psicólogo que me ensinou muito sobre isso, André Moreno, que fala do método extremo, exposições, treinamento de habilidades e modificação de pensamentos. Você lidando com isso, com a pessoa com transtorno de ansiedade, qualquer que seja, muito provavelmente você vai ter uma grande diminuição e até remissão dos sintomas. Um êxito, né, no tratamento. Um êxito. Eu tenho um exemplo que eu sempre lembro, que é o seguinte: há muitos anos atrás, eu segui uma pessoa que ela era tipo um coach de relacionamento. Ele tava no YouTube ali, nem sei se tem mais esse canal, mas enfim, é coisa de 6, 7 anos para trás mesmo. E aí ele tinha uma turma de mentoria. Como é que ele chegava? Ele era um cara assim, ele era um coach de relacionamento, cara. Ele pegava, o público-alvo dele era rapazes que tinham muita dificuldade de se aproximar de meninas mesmo, entendeu? E aí, o que ele fazia? Ele fechava um grupo de mentoria lá no Rio de Janeiro, e aí ele ia pra balada, ele e mais uns 5, 6 mentorados. Era uma turma pequena. Interessante. E aí, na balada, ele fazia o seguinte: ao invés dele virar e falar o que as pessoas pensam, né, o que geralmente o amigo faz. Não, vai lá e faz essa piada e não sei o que, dá um monte de conselho pro cara. E o cara chega lá e dá tudo errado, né? Chega com a cantada pronta. Mas ele falava só assim, cara, ó, aquela menina ali e tal... Chega pra ele e pergunta apenas isso. Cara, esse drink aí que você tá tomando, tipo, é limão ou é laranja? Sei lá. É tipo, tá bom? Só. Você vai perguntar sobre o drink e você vai sair. Você não vai perguntar o nome. O cara você não tá vai sensibilizando pedir. Você não vai perguntar o nome, vai pedir telefone, não vai dar uma cantada. Nada. Você vai chegar, oi, tudo bom? Pô, tô reparando no teu drink. Isso é limão ou laranja, tá gostoso e tal. Você tá entendendo? Então, tipo... Exato. Aí começou com isso. A Siri tá me ouvindo demais aqui. Ela já tá gritando aqui também. Sempre cara, a Siri. Sempre. Aí, cara... E aí ele falou que isso era sucesso, porque... Sabe o que acontecia? O cara chegava e falava assim... Eu não vou pedir o nome. Eu vou só perguntar do limão.
da bebida. Aí ele chegava, perguntava. Quando a menina respondia, pô, isso aqui é caipirinha, tá gostoso e tal. Pô, quer provar? Até oferece, aí o cara, né? Não, beleza, me dá aí. Aí já perguntava o nome, tudo. Tipo, o cara chega lá sem pretensão e às vezes desembaraçava a conversa, tá ligado? Olha que interessante essa parada de você ir sem pretensão. Eu vou só fazer o nível 1. Como é que e antes o que acontecia com o cara? Ele ficava antecipando. Imaginando que a mulher que ela vai responder. Ele imaginou um diálogo. Cara, o cara imagina um diálogo ali gigantesco até o momento em que ele tá casado com ela, brigando sobre os filhos, entendeu? A pessoa pode chegar nesse ponto. Nosso cérebro faz isso com esse objetivo de proteger a gente. Só que aí a gente exemplifica uma ansiedade que tá disfuncional. Que tá indo pra você, assim, tá te levando pra um ambiente que não vai existir. E criando problemas dentro do ambiente que não vai existir, sabe? É uma bola de neve mesmo. Mas então, realmente, cara, essas exposições assim, embaladas e tudo mais, tem pacientes meus que, com alguma característica de ansiedade social, acabam achando vídeos e etc, fazendo treinamentos. Cara, eu gosto que eles façam. É legal, porque ele tá aprendendo alguma coisa. Tá enriquecendo o repertório dele de alguma forma. E o objetivo da terapia é o quê? Fazer com que a pessoa consiga desenvolver o repertório dela. Você dá ferramentas para ela, mas também instrumentalizá-la para que ela desenvolva as próprias ferramentas quando ela precisar. E a volta e meia vai aparecer um parafuso desapertado na sua vida, você tem que ter a chave de fenda para você ir lá apertar. Entendeu? A terapia visa te dar isso, seu repertório para que você consiga lidar com essas situações. Uma ferramenta, digamos, né? Exato, autonomia. E aí...